Olá, vamos iniciar o nosso encontro de catequese do dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso tema de hoje vai introduzir os sacramentos. Sacramentos são sinais sensíveis, sinais visíveis da graça invisível de Deus agindo em nós. Nós vamos entender, na medida que a gente vai explicando. Os sacramentos, por exemplo, manifestam de maneira visível, de maneira que a gente enxerga aquela graça invisível que a gente não consegue enxergar, mas que está acontecendo em nós. Por exemplo, quando nós batizamos alguém, batismo significa mergulho, significa mergulhar. Então, a pessoa está sendo mergulhada. E esse mergulhar significa morrer quando se entra dentro da água e ressuscitar quando se sai da água. Então, a pessoa morre para o pecado e ressuscita para a vida da graça através do batismo. Nós vemos o gesto, nós vemos a água, nós vemos o banho, nós vemos o mergulho, e isso está tornando visível aquilo que está acontecendo de fato na vida da pessoa através do sacramento. Então, os sacramentos são sinais sensíveis da graça invisível de Deus. Os sacramentos são 7: batismo, crisma e eucaristia, unção dos enfermos e reconciliação ou confissão, e sacramento da ordem e sacramento do matrimônio. Se dividem em três grupos. Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Os sacramentos do serviço, matrimônio e ordem. E sacramentos de cura, a unção dos enfermos e o sacramento da confissão. Hoje nós vamos conversar sobre o sacramento da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Começamos pelo batismo. O batismo, ele nos torna filhos de Deus. Pelo batismo, nós pagamos uma dívida que foi contraída com o pecado original, com a desobediência àquilo que foi estabelecido por Deus. Então, nós nascemos com esse pecado chamado pecado original. Não é uma culpa pessoal, mas é uma forma de, como que uma herança desse mal, dessa desobediência que nós herdamos. E com o batismo nos é apagado, nos é perdoado o pecado original. O batismo também nos torna filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. Então, o batismo nos torna filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Aqui eu vou fazer uma explicação que vai ficar mais claro depois com os outros efeitos do batismo. São Paulo explica para nós que Cristo é a cabeça e que a igreja é o seu corpo. Cristo é a cabeça desse corpo e os membros do corpo de Cristo é a igreja. A igreja é quem?
são os seus membros, são os que são batizados. Quem é que forma a igreja? São os batizados. Aqueles que são batizados são igreja. Eles são o corpo de Cristo. Pelo pecado original, nós rompemos a nossa relação com Deus. Nós perdemos a filiação divina que era como era lá no começo, na origem, quando Deus criou tudo. Então, nós perdemos a filiação divina, nós rompemos com Deus, rompemos com a graça, e se nós rompemos com Deus, rompemos com a graça, não somos mais filhos, nós não temos o direito de herança. Qual é que é a herança dos filhos de Deus? A herança dos filhos de Deus é a vida eterna. Portanto, pelo batismo, nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma vida de santidade, uma vida na graça. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, porque o batismo nos une à igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso, ninguém consegue estar unido a Jesus se não estiver unido à igreja. Através da igreja, nós estamos unidos a Cristo, que é a cabeça da igreja. E se a cabeça da igreja, que é Jesus, é filho do Pai, nós, estando unidos ao Cristo pela igreja, somos também filhos do Pai. Recebemos a herança de filhos de Deus. Então, o batismo nos torna filhos de Deus. O batismo nos torna irmãos de Jesus, porque somos membros do seu corpo. E o batismo nos torna templos do Espírito Santo, porque como é que nós somos unidos ao corpo de Cristo e a Cristo para sermos filhos do Pai? O Espírito Santo entra em nós, nos faz templos seus, e é o Espírito Santo, que é um com o Pai e com Jesus, que nos une a Jesus através da igreja, o corpo de Cristo, para sermos assim em Jesus, irmãos de Jesus, filhos do Pai e herdeiros da vida eterna. Então, o batismo nos torna filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo e templos do Espírito Santo. Também, ele infunde em nós as 3 virtudes teologais. Pelo batismo, nós recebemos as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Como eu já disse, por nos tornarmos filhos, o batismo também nos faz, então, herdeiros de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos seus herdeiros, e se somos seus herdeiros, a herança que ele tem para nós é o céu, a vida eterna. O batismo também, ele é o início, ele é a porta, ele é o primeiro sacramento. Ninguém pode receber nenhum dos outros 6 sacramentos se não tiver recebido primeiro o batismo. E o batismo, então, nos faz cristãos, porque nós nos tornamos como que presença de Cristo. Nós nos tornamos cristãos, ou seja, aqueles que vão viver como Cristo viveu. E também ele nos introduz na igreja, ou seja, nos introduz no corpo de Cristo, e o batismo também imprime caráter. Ou seja, o que significa quando nós falamos que o batismo imprime caráter? Significa que o batismo, ele nos marca para sempre. Não tem como nós sermos batizados uma segunda vez. O batismo é uma marca que não sai mais. E nós recebemos uma vez só esse sacramento. Recebemos, é para sempre. Não tem mais como tirar, não tem mais como voltar atrás. Tá certo? Então, esses são os efeitos aí do sacramento do batismo. O que também é importante nós lembrarmos aqui, antes de passarmos para os outros 2 sacramentos? Nós batizamos com água, por quê? A água é símbolo da vida, é símbolo da pureza, é símbolo da purificação, e o mergulho, batizar, significa mergulhar. Significa justamente, como eu já disse, essa morte para o pecado e a ressurreição para uma vida em Cristo. Por que no batismo nós usamos uma vela? No batismo é dada uma vela acesa para a criança. Essa vela é acesa no Círio Pascal, que é uma vela grandona. Essa vela grande é acesa na noite da Páscoa, significa o Cristo ressuscitado. Ou seja, a nossa fé é acesa em Jesus. A nossa vida de santidade
ela está ligada a Cristo. Foi de Cristo que veio até nós essa graça para nós sermos salvos. Por que que nós usamos o óleo do batismo? No batismo, nós ungimos o peito da criança, o peito daquele que vai ser batizado com óleo, porque o óleo significa a força de Cristo, que vai ajudar a pessoa durante a sua vida para enfrentar os combates contra o mal. E também, no batismo, simbolicamente, nós recebemos uma veste branca. Significa que a pessoa nasceu de novo e que a pessoa agora está revestida de Cristo. A veste branca, ela representa estar revestida de Cristo. Aí vocês vão entender também por que como costumeiramente se usa roupa branca na Eucaristia, porque pela comunhão nós estamos de novo revestidos de Cristo. Vocês vão entender por que o padre usa uma túnica branca, porque ele está se revestindo do Cristo. Então, na nossa liturgia, a veste branca representa estar revestido do Cristo. Passamos agora para o sacramento da confirmação, porque o sacramento da confirmação está vinculado ao batismo. O sacramento da confirmação significa o sacramento da decisão, porque a criança, hoje quando nós batizamos a criança não tem consciência da sua vida cristã, de que ela tem o compromisso de viver na igreja, de se manter unida ao corpo de Cristo, que é a igreja, para estar unida a Cristo, para também alcançar a salvação. Ela precisa ser instruída, ela precisa ser acompanhada pelos pais, pelos padrinhos, pela própria comunidade, mas chega um momento em que a pessoa tem que tomar uma decisão na vida, ela tem que dizer, não, eu quero viver a fé, mesmo que agora, independente dos pais, dos padrinhos, da comunidade, eu quero viver a fé cristã, eu quero ser cristão. E isso acontece na crisma. Por isso, quem vai ser crismado não pode ser uma pessoa que está indecisa, ainda não sabe, ou acha que não é importante. Não. A crisma deve ser realizada e deve ser aceita somente por aqueles que realmente entenderam e que querem, de fato, viver a fé cristã. Então, o sacramento da reconciliação, o sacramento do crisma, é o sacramento da confirmação do batismo. É a confirmação daquilo que nós realizamos no batismo, que agora a pessoa quer viver por conta própria. Né? Então, ele é chamado também de confirmação, consciente do batismo, de decisão pessoal, de dom do Espírito Santo, né? De dons espirituais, de força para evangelizar. Né? Então, esse é o sacramento do crisma. Né? A crisma também é o sacramento do Espírito Santo. Todos os sacramentos são sacramentos de Cristo, né? Mas o sacramento da Eucaristia, de modo muito especial, é o sacramento do Cristo. Assim, todos os sacramentos são sacramentos do Espírito Santo, mas a crisma, a confirmação, é o sacramento por excelência do Espírito Santo. E para melhor compreendermos o sentido do sacramento do crisma, nós devemos perguntar qual a função do Espírito Santo na salvação, no plano de Deus, manifestado na história da salvação. Né? É o Espírito Santo que faz com que todas aquelas graças que Jesus nos alcançou pela sua vida, pela sua paixão, morte e ressurreição, a gente possa experimentá-los hoje através dos sacramentos. Então, o Espírito Santo, de modo especial, age em todos os sacramentos, mas de modo particular no sacramento do Cristo. A finalidade dos sacramentos é para nos tornarmos, né, para nos tornar testemunhas e para nos identificar com Cristo. Tá? Os efeitos do sacramento da confirmação. Ele aumenta a graça. Que graça é essa? A graça santificante que nós recebemos no batismo, ele é aumentado pelo sacramento do Cristo. Ele imprime caráter, ou seja, assim como o batismo, a crisma se recebe uma vez só. Ele fortalece a nossa fé, também nos faz testemunhas de Cristo. Ou seja, a partir de agora, nós, assim como os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo lá em Pentecostes, foram testemunhar a sua vida de fé, foram testemunhar Jesus, foram anunciar a palavra, foram viver concretamente a missão de Jesus. Quem recebe o sacramento do crisma se torna também um missionário, um enviado para testemunhar no mundo, na aula, na vizinhança, no trabalho, na família, no lazer, no descanso.
em todos os momentos, testemunhar uma vida verdadeiramente cristã. Também, no sacramento do Crisma, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo. Não vou aprofundar eles aqui, porque vocês também vão decorá-los, vão estudá-los, vão entendê-los aí. Sabedoria, entendimento, conselho, ciência, fortaleza, piedade, temor de Deus. Tá? Vou dizer na ordem que eu também acostumei a aprender. Conselho, sabedoria, inteligência, temor de Deus, fortaleza, piedade e ciência. 7 dons do Espírito Santo. Nós recebemos esses 7 dons no sacramento do Cristo. Além disso, nós temos também e recebemos e é aumentado em nós os carismas. Além desses dons que nós todos recebemos, esses 7, tem dons especiais que Deus dá para cada pessoa de acordo com a missão que Deus quer que ela desenvolva. Nem todas as pessoas sabem cantar, nem todas as pessoas sabem pregar, nem todas as pessoas sabem tocar violão, tocar órgão, tocar algum instrumento, mas todos nós recebemos carismas, dons especiais e particulares que também devem ser colocados a serviço da evangelização, certo? E com isso nós já encerramos também a nossa conversa sobre o sacramento do Crisma. Ele vai ser através da imposição de mãos do bispo, através da oração, da unção com óleo, o bispo vai ungir nossa frente com óleo perfumado, justamente porque aquele que recebe o sacramento da confirmação é aquele que vai testemunhar no mundo a vida de Cristo. Por isso, aquele óleo perfumado é para que se exale o bom odor de Cristo, o cheiro bom. Ou seja, quem passa com um perfume, as pessoas depois ficam sentindo o cheiro da pessoa depois que ela passou. O perfume que nós devemos exalar, que nós devemos espalhar por onde nós passamos, é Jesus. Nós temos que viver e as pessoas que passam por nós têm que perceber que nós somos cristãos, que nós somos de Cristo. Por isso, quem recebe o sacramento do Crisma deve ser alguém que testemunha realmente uma vida cristã. E agora, para concluir, o que é a Eucaristia? Gente, só não dá valor para a Eucaristia quem não sabe o que ela é. Muitos católicos não sabem o que é comunhão. Na última ceia, Jesus tomou o pão e falou as seguintes palavras: Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Não só simboliza o corpo e o sangue de Cristo, mas é o corpo e o sangue de Cristo. Jesus institui a Eucaristia e ele instrui os apóstolos para que façam isso em memória dele, ou seja, que se repita isso, que se faça isso. E é o que a igreja faz até hoje. Nós celebramos a Eucaristia repetindo os gestos que Jesus também realizou na ceia. Na Santa Missa, o pão e o vinho são transformados no altar. Na verdade, a palavra transformado não está certa. A palavra certa é transubstanciação e não transformação, porque muda aquilo que é em si. As aparências continuam sendo de pão e de vinho, mas muda na essência. Jesus se faz pão e se faz vinho. Também não é o vinho e o pão que se transformam em Jesus, mas é Jesus que se torna pão e vinho. É Jesus que se faz alimento, é Jesus que se faz a bebida. Após a consagração, a gente chama as oferendas de Sagrada Eucaristia. Continua aparecendo pão, continua aparecendo vinho, mas agora são o corpo e o sangue de Cristo. Essas aparências continuam as mesmas, a substância é alterada. E a presença de Jesus nessas espécies, no pão e no vinho, nós chamamos de presença real. Ou seja, em cada partícula, em cada hóstia, em cada gota do sangue de Jesus, ou do vinho consagrado, ou das hóstias consagradas, do pão consagrado, está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Não significa que cada hóstia, que cada gole ou cada gota do vinho e do pão consagrado sejam uma parte do corpo ou do sangue de Jesus.
em cada pedacinho, por menor que seja. Por isso que na missa se tem todo um cuidado com aqueles fragmentos, tem um paninho chamado corporal, que a gente dobra com cuidado para se ficou alguma migalha ali dentro. A gente toma todo um cuidado porque em cada fragmento, por menor que seja, naquele fragmento está por inteiro corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, isso nós chamamos de presença real. Por isso, se alguém recebe só a Eucaristia e não recebe, recebe só o pão consagrado, não recebe o vinho, está recebendo o corpo, sangue, alma e divindade. Se alguém, por exemplo, não pode receber a Eucaristia porque não pode, comer, não pode engolir e de repente toma um gole, uma gota que seja do vinho consagrado, recebeu corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Essa presença é verdadeira, é real, mas é diferente de outras presenças das coisas materiais. As coisas materiais, por exemplo, se eu tenho um pedaço de pão, normal, pão em casa, e eu quebro ele no meio, eu tenho agora 2 pães. Mas, na verdade, a Eucaristia, se eu pegar um pedaço daquele pão consagrado e quebrar, eu não tenho 2 Jesus, eu tenho um mesmo Jesus, que está inteiro, corpo, sangue, alma, divindade, em cada uma dessas partes. Então, quando nós dividimos uma hóstia, nós não dividimos Jesus. Ele está real, presente, por inteiro, em todo e qualquer fragmento, por menor que ele seja. Por isso é que Jesus pode estar presente também em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todo o mundo onde se está celebrando a Santa Missa. A presença real que ele nos deixou nesse sacramento é um grande presente. Ele não precisava fazer isso. Jesus não precisava nos deixar esse presente. Mas ao dar-se a nós na aparência de algo que nós podemos comer e beber, ele nos mostra que ele é o único que verdadeiramente nos alimenta, fortalece a nossa alma e nos dá o crescimento. Então, gente, lembra o que eu falei lá no começo, que os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível? Pois bem, nesses sinais visíveis do pão e do vinho, um alimento que nós comemos, nós podemos perceber o que invisivelmente a graça está realizando em nós. E a Eucaristia tem 3 grandes efeitos em nós. Ela nos alimenta, porque ela é comida e ela é bebida. Ela fortalece a nossa alma, assim como o alimento que nós comemos fortalece o nosso corpo. A Eucaristia fortalece a nossa alma e nos dá o crescimento. Assim como as crianças precisam comer para crescer, ficarem fortes e saudáveis, a Eucaristia também nos dá a graça do crescimento. E para terminar, é importante nós percebermos que em todos os sacramentos nós recebemos a graça de Deus. A Eucaristia também aumenta e fortalece em nós a graça recebida no batismo. Mas tem uma coisa que é diferente na Eucaristia. Em todos os sacramentos nós recebemos a graça de Deus, mas na Eucaristia nós recebemos o próprio autor da graça, que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esses são os sacramentos da iniciação à vida cristã: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Eles são a base sobre a qual nós vamos construir toda a nossa vida cristã. É sobre esta base que nós vamos viver o serviço e vamos também ser curados e acompanhados por Deus através dos sacramentos de cura que vão ser trabalhados conosco no nosso próximo. Olá pessoal, tudo bem? O propósito do nosso encontro de hoje é procurar saber o local, a data do batismo, onde foi batizado, ter lembranças, fotos, a roupinha, sabe? Poder tirar uma foto e enviar para o catequista. Obrigada e valeu. E assim nós concluímos o nosso encontro de hoje, invocando a bênção de Deus sobre ti e sobre tua família, pela intercessão de São Sebastião, padroeiro da nossa paróquia. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.